Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa do Esquema de Jogo dentro da Webzone Rádio e TV aqui no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Lembrando que você pode deixar o seu like aí, o seu comentário, se inscreva no canal, esteja participando aqui com a gente. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa tanto aqui no YouTube quanto lá no esquemadejogo.com.br. Lá você acompanha no formato podcast. E lembrando que os nossos podcasts também estão aí nas plataformas de áudio, né? Nós estamos lá no Spotify, nós estamos no Anchor, nós estamos no Google Podcasts, entre outros. Aí, se você não tem dificuldade para ver pelo YouTube, você pode só ouvir a gente também. Se você não gostar da nossa cara aqui, se a gente tiver muito chato, você pode ir lá só ouvir o áudio que tá tudo certo. Hoje nós vamos fazer um programa um pouco diferente aqui. A gente vai. Eu estou aqui novamente com meu amigo Eduardo Oliveira, lá de Brasília, ele sempre participa aqui com a gente. Ele tem um programa aqui dentro da Webzone que chama Edu Pergunta, onde ele recebe um convidado e faz determinadas perguntas para determinado assunto. Hoje a gente vai fazer esse programa com ele. Não é o Edu Pergunta, não é o André Pergunta, mas é um esquema de jogo parecido com o Edu Pergunta, onde o Edu vai ser o nosso entrevistado hoje aqui. Nós vamos falar sobre o Vasco da Gama. Por quê? Porque o Edu é vascaíno e a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre os times que o Vasco já teve, quais times o Edu tem marcado aí na memória, qual Vasco para ele é o melhor de todos os tempos, ou qual é o melhor Vasco que ele já viu jogar. Enfim, a gente vai fazer um bate-papo aqui com ele. Edu, seja muito bem-vindo. Então eu vou dividir em duas perguntas. Primeiro, qual foi o melhor Vasco que você viu e qual foi o melhor Vasco que você acha que foi o melhor Vasco da história? Aí pode abordar times que você não viu e tudo mais, mas qual que você acha que é o maior? Seja bem-vindo aí novamente. André, obrigado pelo convite. E não é do Pergunta, é André Pergunta, então? Então vamos lá, começando. Para mim, olha, em termos de título, representatividade, você pega ali 97 a 2000, são os times mais importantes da história do Vasco, pelo Tetra Campeonato Brasileiro, ganha duas, né? Ganha o Tri em 97 e ganha em 2000 o Tetra. Você tem o título da Libertadores, que o Vasco conquista pela primeira vez, lembrando que em 48 ele disputa o Sul-Americano, é o primeiro time brasileiro a ganhar um título continental. A gente também tem alguns Vascos assim que não era nascido, né, em 53 e 57, quando tinha algumas excursões, né, que eles lutam para aqueles títulos como se fosse mundial. Eu não considero mundial, eu vejo que são títulos importantes da época. Você pega ali final da década de 80, quando o Vasco conquista o Bi Carioca, que antigamente tinha uma representatividade 87, 89, 87, 88, perdão, 89 ele ganhou o Brasileiro. Você tem ali times que eu gostei, né, que é de 92 a 94, quando eu começo a acompanhar futebol, principalmente acompanhar o Vasco de uma maneira. 94 também tem algo importante para a gente, que foi triste pela morte do Denner, né, que era um jogador espetacular da época. E você vê pela campanha do Vasco, o Vasco teve uma derrota só para o Flamengo, 2-1, mas você vê na Taça Guanabara ganhou de 4-1 do Fluminense, que antigamente eram times parelhos, né, no futebol carioca. Você teve o Vasco faz 3-1 no Flamengo nessa campanha, vence o Botafogo por 2-0. Então, assim, são jogos muito interessantes. Na conquista do título, em 15 de maio de 1994, ele vence o Fluminense por 2-0, com gols do Jardel. Até no começo, o Ian ainda perde um pênalti. O time dá aquela abalada, mas consegue, porque naquele mesmo momento teve a morte do Denner, como eu citei. Mas, assim, depois você tem aí os títulos de 97 a 2000. 2001 faz uma excelente campanha na Libertadores, depois aí tem um hiato de 22 anos que você conquista uma Copa do Brasil em 2011, que seria uma forma de reestruturação, de uma reconstrução do clube, e 2 títulos cariocas, mas que um ano acaba sendo rebaixado pela terceira vez para a segunda divisão, para a Série B, que foi em 2015. Também ganha em 2016 de forma invicta, mas o nível do futebol carioca já não estava aquela coisa, vamos dizer assim. Mas, de uma maneira geral, você tem títulos também de expressão, né, André? Por exemplo, em 77, você conquista o título em cima do Flamengo, assim como em 82, o Flamengo, que era o time badalado da época, o Vasco, que um dia antes, na semana da final, Antônio Lopes, o delegado, foi técnico depois, campeoníssimo pelo Vasco, muda o time inteiro, aí consegue uma vitória no Flamengo de Zico, de Adílio, de Nunes, o time do Flamengo, campeão do mundo, que bate o Liverpool por 3-0.
Então, você tem uma conquista expressiva ali do Vasco. O Carioca era expressivo, né? Antigamente a gente via lá 150, 160 mil pessoas no Maracanã, né? Os Maracanã estaduais, encolheu, no né? geral, né, tinham mais Sim, representatividade. Né? estaduais em geral, se a gente for passar, depois a gente vai ter um programa o Edu pergunta para o André do São Paulo, mas o São Paulo ele conquista o Mundial e depois ele vai jogar com o Palmeiras. Na mesma A final semana, do Campeonato Paulista, na mesma semana é assim, pô, brigando pelo título, aquela coisa, o Palmeiras na fila, o São Paulo querendo manter a hegemonia. Então, assim, voltando ao Vasco, para mim, o início é de 92 a 94. Em 92 faz uma excelente campanha no primeiro turno e vai cair ali para o Flamengo num quadrangular, né, que eram dois grupos, perdão, em que tinha Vasco, Flamengo, Santos e São Paulo, né? Que até no jogo em que o São Paulo poderia classificar, a torcida do Vasco entregar, né? E o Vasco faz 3-0. No São Paulo queria ganhar o mundo, poucos meses depois. Então, assim, para mim, o Vasco que começa é de 92 a 94. Não que os outros não sejam, os outros são um complemento, mas aquele que encanta com o Valdir, com o Ian, com o Hernani. Você tem o Denner, que veio, mas não conseguiu jogar muito tempo. Você tinha o Carlos Germano, o Pimentel, você tinha Ricardo Rocha, Alexandre Torres, você tinha Cássio, você tinha Eduardo também, que jogou na lateral, Luizinho, Quintanilha, que fazia o meio campo, você tinha França, você tinha um jogador que depois desponta, mas começa no Vasco nessa leva, que era o Pedro Renato, que depois vai para o Santos e vai para o Bahia. Mas, assim, o time que começa a ter o gosto do Eduardo, por influência dos meus dois avós, é esse, de 92 a 94. Então, para você, o Vasco que mais te encantou foi esse de 92 a 94. Ele não me encantou, mas ele me fez conhecer o Vasco, entendeu? Entendi. Porque você pega ali, eu tinha de 6 a 7 anos, você começa a entender o futebol, começa a ver, né? Porque o meu pai ele torce para um time, mas ele não influencia ninguém, ué. Então, você não vai seguir o pai. Entendi. E você acha que esse é o... Mas, assim, se for falar... Puxa, qual que é o maior Vasco da história? Qual que você colocaria? O maior Vasco da história eu acho que é o de 48, viu, André? Quando ganha o Do título... Barbosa? O Expresso da Vitória, que você vai bater, você pega times expressivos lá, né? Você vê, o Vasco fez um jogo com o Real Madrid em 53, que também tem a ver, ele faz 7-2 no Barcelona, ganha de 4-3 do Real Madrid, que tinha o Stefano, que era o principal Real, quando o Real se explande, né? Puskás, né? Ganha os... Sim, então, assim, eu acho que o Expresso da Vitória é a marca do Vasco para o mundo, né? Tanto que a base da seleção que acaba sendo vice-campeã em 50 era do Vasco, né? Tinha o Então, Barbosa, assim, tinha o Danilo Alvim, né, no meio campo. sim. Então, para mim, esse é o principal Vasco. Em termos de título, mas eu não achei o melhor time, é o de 98 pela história. O título, para mim, mais emblemático é o 4-3 contra o Palmeiras. Você Da sai de Mercosul. 3-0. Isso, na Mercosul. Você sai 3-0 para 4-3. 2001, né? Você tem 2000. Era Romário, Juninho Paulista, Viola, né? Juninho Aquele time, né? Paulista, Euler, Viola, era Elton, Clebson, Odivan, Júnior Baiano, Jorginho Paulista. Aí Tinha o você Gilberto tinha também, ali... né? O Gilberto às vezes entrava em um ou outro jogo, mas Jorginho nessa Paulista, final foi verdade. Jorginho Paulista. Aí você tinha ali no meio o Nasa, você tinha o Juninho, você tinha o Mauro Galvão, que também era reserva, você tinha os dois Juninhos, você tinha o Pedrinho, você tinha Euler, Romário, você tinha o Viola. Sim, esse é o time, entendeu? Timaço, né? Jogava bem. E você vê que a gente... Eu acho engraçado aí, não sendo saudosista, né? Mas a gente consegue escalar muito mais os times de antigamente, até a década de 90 ali, do que os times de hoje. Hoje a gente não sabe mais o time base, né? Das equipes, muda muito, né? Eu lembro outro time, né? Que era de 92 a 94, que tem algumas mudanças, mas você tem Carlos Germano, time base. Você tem Carlos Germano, você tem Pimentel, Alexandre Torres, Ricardo Rocha, Cássio, Luizinho, você tem o França, você tem o Ian, você tem o Denner, você tem o Valdir. E o técnico era o Jair... Como é que era o nome dele mesmo? Era Jair... Não é o Jair Pisserni, não. É Jair Pereira. Jair Pereira.
E essa base, ela ganhou a Copa São Paulo de 92 em cima do São Paulo, no Pacaembu, No né? São Nos Paulo, pênaltis. né? Isso, porque o São Paulo acho que chega em 3 finais seguidas, né? É, 9-2, 9-3, 9-4, né? E aí perde ele ganha só duas e ganha uma. e ganha 9-3 do Corinthians, não é isso? Com o Isso, Jamel, que a gente até fez uma entrevista também. isso mesmo. Pra você ver, a gente consegue escalar, por exemplo, um time que eu achei interessante do Vasco também, que o Vasco sai de uma, vamos dizer assim, não fila, mas conquista o título. E tem outra questão, o Vasco conquista um campeonato em 93 que pouca gente lembra, que era o torneio João Avelange, que não é aquela Copa João Avelange, em que você fazia com os times Rio e São Paulo, que foi o campeão carioca, o Vasco, contra o campeão paulista, que foi o Palmeiras, e o vice-campeão do Rio-São Paulo, porque o Palmeiras e o Corinthians faz as duas finais, em 93 e 93 no Rio-São Paulo. E o Corinthians é o convidado. E como não tinha um time do Rio, o Mogi entra. E o Vasco vence o Palmeiras, quem faz o gol é o Giovani, Pequeno Príncipe. 93, o Vasco ainda conquista esse título ainda conquista Tereza Herrera, tudo. Um outro time também que eu acho interessante é de 97, né? Que o Vasco, depois de muito tempo, conquista um título importante, que ia com Carlos Germano, vamos ver se eu estou bom de memória, César Prates, Odivan, Mauro Galvão e Felipe. Nasa, Luizinho, Juninho, Pernambucano, Ramon. Euler Edmundo. O técnico é o Antônio Lopes. Eu estou bom de memória ou não, André? Se você não tiver com o Google aberto aí não vale, né? Não tô não, aqui, ó. Não tô não. Ia fazer outro desafio. Lembrando que o Vasco foi campeão em 89, do campeão brasileiro, em cima do São Paulo no não, Morumbi. aí eu já não lembro, não. Lógico que eu nasci em 89, eu não vi, mas o meu pai conta muito, porque meu pai foi nesse jogo, né? Então, meu pai sempre frequentou o estádio, então ele tem sempre memórias boas e ruins do São Paulo. Meu pai é São Paulino. E uma das memórias ruins dele é esse 89, esse 1-0 pro Vasco no Morumbi, gol do Sorato, né? Tinha o Sorato, o Bebeto, Assim, Luiz Carlos Vinck, né? Isso. A jogada eu lembro. Começa com o Acácio joga para o Quinones, que era um equatoriano, que depois vai jogar contra o Vasco em 98, a final da Libertadores, faz o lançamento, toca no Marco Antônio Boiadeiro, que acabou sendo massacrado em 93, quando o Brasil perde para a Argentina nos pênaltis na Copa América no Equador, joga no Marco Antônio, devolve no Luiz Carlos Vinck cruza, o Sorato faz o gol. A jogada eu lembro. Já lembrou metade do time, já. Já lembrei metade do time, mas tinha Quinones. Vou recorrer ao Google aqui, vamos ver a escalação daquele time lá, peraí. Vai falando o que você lembra aí, Edu, enquanto eu busco a escalação aqui. Por exemplo, você quer ver outra questão também, de 94, que a gente não pode lembrar? Eu falei, né? O Jardel, né, que depois forma a dupla, ele é campeão com o Vasco em 94 e vai formar a dupla com o Paulo Nunes, do Bem Grêmio, lembrado. que ganha tudo também, né? Então, assim, são jogadores que a gente lembra porque fizeram grandes campanhas, o André. E para você ter uma ideia, o Vasco conquista o Campeonato Carioca em 94, em 15 de maio. A data é importante porque é dia do aniversário da minha esposa. Tem que avisar para não ter problema em casa. Então, dia 15 de maio, um abraço para a Ana, minha esposa. Então, assim, para você ver como é que era a representatividade que a gente fica, negócio da Copa do Brasil milionária, de hoje, Libertadores. O Vasco, aí tem a questão da Copa do Mundo. Ele classifica, né? Ele tinha perdido para o Santa Cruz 1-0 no Mundão do Arruda, vem de São Januário, faz 3-1, classifica para as quartas de finais e vai jogar com o Atlético Mineiro. Ele faz um jogo numa terça-feira, dia 14 de junho, não estou com o Google aberto, em 94, faz 3-1 em São Januário, e no dia 19 de junho, que é um dia antes do Brasil estrear na Copa do Mundo de 94, quando ganha da Rússia por 2-0 com o gol do Romário e do Raí, o Vasco vai ao Mineirão e faz 4-3 no domingo à tarde no Atlético Mineiro. Aí você pensa, o Vasco vai jogar. As semifinais eram Vasco e Grêmio, e na outra era Ceará e Linhares do Espírito Santo. Nunca mais o Linhares conseguiu chegar numa fase, um time campeão. Você vê como é que é interessante. O Vasco leva o jogo para o Maracanã no dia 24 de julho, um final de semana depois que o Brasil conquista o Tetra. O Brasil conquista dia 17, dia 24, porque o Vasco tinha contratado o Ricardo Rocha. Você pensa assim, lotou o estádio. André, não tinha 5 mil, porque o que valia era o tricampeonato, porque o Vasco era o único que não tinha um tricampeonato carioca. Flamengo, Botafogo e Fluminense todos tinham. Então, por isso que o título de 94 é emblemático do torcedor vascaíno. Respondendo a sua pergunta. Não, o Edu hoje é aula de história aqui pra gente, aula de história sobre o Vasco, e para
cumprir aqui o que eu prometi. Eu achei a ficha técnica aqui de São Paulo e Vasco, né? Final do Brasileiro de 89, foi disputado dia 16 de dezembro de 89, obviamente. O gol foi do Sorato, né? Os 5 do segundo Só mais tempo. uma informação. No domingo, esse jogo foi no sábado, no domingo teve as eleições para, depois de que o Brasil passou por esse período da ditadura, né? Ou regime militar, a gente teve a primeira eleições gerais no país no domingo pós o jogo da final. E se não tivesse vencedor ou São Paulo vencesse ou empatasse, a gente teria um outro jogo que seria na quarta-feira seguinte, no dia 20 de dezembro. Só para... Isso eu sei porque eu dei uma lida. Ah, não. Como eu disse, é história aqui, né? Para a gente encerrar o programa, eu vou escalar os dois times aqui. O São Paulo entrou com o Gilmar Rinaldi, Netinho, Adilson, Ricardo Rocha, né, que mais tarde foi jogar no Vasco, Nelsinho, Flávio, Bobô, Raí. Na frente, Mário Tilico, Ney e Edivaldo. Depois entrou o Paulo César, time que era dirigido pelo Carlos Alberto Silva, né? O Tele chega só no ano seguinte, 1990. O time do Vasco foi escalado com Acácio, né, já citado aí pelo Edu, Luiz Carlos Vinck, Marco Aurélio Quinones e Mazinho. O Quinones também, né, citado aí pelo Edu. Aí no meio, Zé do Carmo, Boiadeiro e Bismarck. Na frente, Bebeto, Sorato e William. O treinador era o Nelsinho Rosa. Foi o título do Vasco de título brasileiro de 89. Edu? É um time fraco, né, André? Fraco, né? Não, em comparação com o que joga hoje, é muito fraco. Dá até medo de ver os jogos. É como você brinca Mas hoje. Mesmo, hoje é o time das goleadas de 1-0, né? O time das goleadas de 1-0. Mas mesmo o São Paulo não sendo em esplendor, mas o São Paulo chega em 3 sinais, para você ver. O São Paulo ainda não era aquele time que é o próximo programa, né? Vamos deixar só um spoiler, é o próximo programa. Não era ainda o São Paulo do Tele, mas já estava engatinhando ali, né? Já tinha o Raí, já tinha o Nelsinho, enfim, o São Paulo vai encorpando a partir de 90 ainda foi um ano complicado, né? O São Paulo perde a final do Brasileiro para o Corinthians, mas aí você já tinha Cafu, você já tinha Leonardo, Antônio Carlos, e aí em 91 começa aquele São Paulo espetacular lá que durou até 94. Edu, chegamos ao fim de mais um programa. Muito obrigado pela sua participação, pela aula que você deu aqui sobre o Vasco da Gama. Acho que os vascaínos vão gostar, mas eu acho que não é só para vascaíno. Acho que o programa é muito legal aí para quem gosta de futebol, da história do futebol aí. E até semana que vem, que a gente vai falar do meu São Paulo. Aí a gente faz um Edu Pergunta / esquema de jogo aí. Edu, obrigado, viu? Obrigado, André. Tenha todos uma excelente semana. Paz e luz nesse novo mês de agosto que se inicia para todos. Até mais. Até mais, gente. Obrigado. Até semana que vem. Forte abraço.